desaparecimentos inexplicáveis, a ataques aterrorizantes de animais. Eis o que acontece quando passeios turísticos dão terrivelmente errado. A atriz de Hollywood Ashley Judd adora bonobos, tanto que 2 vezes ao ano ela viajava para a floresta tropical na República Democrática do Congo para visitar os nossos ancestrais genéticos ameaçados de extinção. Mas em fevereiro de 2021, essa paixão quase lhe custou a vida. Cedo pela manhã, às 4h30, Ashley caminhava pela selva na escuridão total com 2 guias, quando de repente a sua lanterna de cabeça começou a falhar. Com dificuldade para enxergar no escuro, ela tropeçou em uma árvore caída e sofreu fraturas graves na perna em 4 pontos. Pensa numa situação ruim. Eles não tinham analgésicos, nem uma maca e nem como tirá-la da floresta. Qual era a única opção? Ela teve que deitar no chão, aguentar aquela dor insuportável e esperar enquanto um dos guias corria em busca de ajuda. Após 5 horas angustiantes, o guia finalmente trouxe um médico, que começou a realinhar a perna dela manualmente. Sim, isso é bem mais doloroso do que parece. Tudo sem nenhum analgésico. Mesmo assim, ela suportou tudo aquilo, tendo apenas um pedaço de madeira para morder. Que loucura, hein? Depois de imobilizar a perna, eles a colocaram em uma rede improvisada e a levaram de volta pela floresta, atravessando rios e pontes precárias a pé até o acampamento. Mas ao chegar lá, o calvário estava longe de acabar. Ela ainda precisava chegar à cidade mais próxima, o que significava 6 horas de moto por estradas esburacadas e irregulares. Tudo isso com a perna gravemente fraturada. Eles perceberam que a viagem só seria minimamente viável se alguém a mantivesse na posição vertical o tempo todo, para que ela não desmaiasse e caísse. Por sorte, um herói chamado Maradona se ofereceu para a tarefa. Durante 6 horas, ele a manteve firme enquanto a moto sacolejava, ao mesmo tempo em que ela segurava com as próprias mãos a parte superior da tíbia quebrada para mantê-la no lugar. Por fim, chegaram a Kinshasa, capital do país. Mas para receber o tratamento que precisava, Ashley precisou ser transportada em uma UTI aérea para a África do Sul. 55 horas após o terrível incidente, cirurgiões passaram as 8 horas seguintes, removendo fragmentos de osso de perto dos nervos e fixando tudo de novo. E contra todas as probabilidades, eles conseguiram salvar a perna dela. Desde então, Ashley falou abertamente sobre as pessoas que salvaram a vida dela e sobre tantas outras que não teriam a mesma chance. Ela tinha condições de pagar por transporte de emergência e assistência médica de alto nível, mas no Congo muitos não têm a mesma sorte. Quem diria? Tudo isso por gostar de bonobos. O turista chileno Michael Coroceu Acunha, de 25 anos, participava de uma excursão guiada pela Amazônia Boliviana, organizada pela agência Max Adventures, no Parque Nacional Madidi. Então, de repente, ele desapareceu. Os guias revistaram o acampamento e não encontraram nada. Uma busca completa pela selva começou no dia seguinte, nem sequer uma pegada. Então, o que aconteceu? Pouco antes de desaparecer, dizem que Michael estava agindo de maneira incomumente agitada. O proprietário da excursão o convidou para uma cerimônia a Pachamama, um ritual tradicional de agradecimento à Mãe Terra por permitir a entrada de visitantes na floresta. Só que Michael recusou o convite e voltou para sua cabana por volta das 20h30. Apenas 5 minutos depois, um guia foi até lá para ver como ele estava e ele havia desaparecido sem deixar vestígios. A rapidez e a forma como ele desapareceu sem deixar rastros levaram alguns moradores locais a acreditar que ele havia sido levado por um espírito da floresta chamado Duende, uma criatura travessa que esconde pessoas em outras dimensões se elas demonstrarem desrespeito. Durante quase uma semana, equipes de busca vasculharam a floresta incansavelmente 8 horas por dia. Paralelamente, 2 xamãs foram chamados para fazer oferendas aos espíritos a fim de libertá-lo. Nenhuma das abordagens funcionou, até que no 6º dia, a equipe de busca encontrou uma pista, uma meia suja de lama. A madrasta de Michael confirmou emocionada que a meia pertencia a ele, mas para os xamãs aquilo era uma descoberta ainda mais importante. Eles afirmaram que poderiam usar a meia para acessar o mundo espiritual e trazer Michael de volta. 2 dias depois, anunciaram que a oferenda havia sido aceita. Independentemente do que você acredita, na manhã seguinte algo inacreditável aconteceu. A pouco mais de 1,5 km do acampamento, a irmã de Michael o ouviu gritando. Correndo em direção ao som, ela atravessou a vegetação e lá estava ele.
Os outros logo chegaram. Após 9 longos dias na Amazônia, ele estava desidratado, coberto de picadas e espinhos e com os pés e tornozelos inchados, mas estava vivo. Tá, mas e o que ele disse que aconteceu? Supostamente, na noite em que desapareceu, ele sentiu um impulso repentino, inexplicável e avassalador de sair da floresta. Temendo que o grupo o atrasasse, ele jogou fora as sandálias, o celular e a lanterna e saiu correndo mata dentro no escuro. Como era de se esperar, logo ele estava completamente perdido. E como ele sobreviveu por 9 dias? Bem, ele andou com alguns macacos. É sério, ele os acompanhava, comia as frutas que eles derrubavam e os seguia até encontrar água e abrigo. O cara acabou virando meio que um Tarzan. Sinceramente, é um milagre ele ter sobrevivido, ainda mais naquelas condições. Sem contar as onças e cobras devoradoras de gente, a infinidade de formigas, aranhas e mosquitos deveriam ter deixado ele parecendo uma peneira. E como explicar aquele impulso estranho de sair correndo sozinho logo de cara? Teria sido um momento de pânico? Ou será que foi obra do duende? I don't know, I'm scared. Vou te dar uma dica, não mexa com dragões de Komodo. Um turista de Singapura chamado Lonely Ali aprendeu isso da pior maneira. Durante uma visita ao West Manggarai, na Indonésia, ele viu um grupo desses lagartos gigantes e, numa atitude maluca, decidiu se aproximar. Apesar dos avisos claros dos moradores locais, ele chegou perto demais e um deles abocanhou sua perna. Felizmente, pessoas que estavam por perto conseguiram arrastá-lo para um local seguro antes que a situação ficasse ainda pior. Mas a fera deixou a perna dele em péssimo estado. Por sorte, o socorro chegou rápido e ele foi levado de lancha ao Hospital Geral Siloam. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Dragões de Komodo não soltam fogo pela boca, mas eles têm algo bem pior: veneno. A saliva deles contém uma toxina potente que reduz a pressão arterial, impede a coagulação do sangue e pode levar as vítimas a um estado de choque rapidamente. Na natureza, raramente precisam de mais de uma mordida. Seus dentes serrilhados garantem tempo suficiente para que toda essa substância tóxica penetre no organismo. Eles podem deixar a presa se afastar só para vê-la cair mais tarde, vítima do veneno e de infecções. E sabe o pior de tudo? Ainda não existe um soro antiveneno. Portanto, se os médicos não limparem o ferimento imediatamente, o desfecho pode ser fatal. Felizmente, para o nosso turista excessivamente confiante, ele recebeu atendimento médico a tempo e se recuperou. Depois, em 2018, a modelo do Instagram Katarina Zarutsky, então com 19 anos, levou a ideia de arriscar tudo pela foto perfeita a um novo patamar. Durante uma viagem às Bahamas, ela viu vários tubarões e pensou que era uma ótima oportunidade para uma foto. Então ela pulou na água e posou cercada por eles. Isso até que, veja que surpresa, um deles decidiu mordê-la e puxá-la para o fundo. A foto, tirada pelo pai do namorado dela no momento em que ela foi puxada para baixo, mostra a hora exata em que o tubarão abocanhou seu braço e a arrastou. Por sorte, ela conseguiu soltar a mão, mas em vez de correr para a margem, ela fez mais uma pose exibindo o braço ferido. Isso é que é dedicação, ou burrice mesmo. Ainda bem para ela que eram tubarões lixa, animais inofensivos que se alimentam no fundo do mar e não têm interesse por carne humana. Mesmo assim, às vezes eles confundem mãos e dedos com comida, então não mergulhe com eles. Vamos lá, né? Tinha até uma placa avisando. Catarina ficou bem, mas parece que para burrice não existe cura. Em julho de 2005, a turista alemã Carolina Wilga, de 26 anos, dirigia pela vasta região da remota Austrália Ocidental quando bateu sua van em uma vegetação densa, ferindo o pé e perdendo os sapatos. Mas em vez de fazer algo sensato, como esperar por ajuda, ela fez o inimaginável. Saiu andando pelo mato sem comida, sem água e sem calçados. Acontece que Carolina havia batido a cabeça com força e, atordoada, achou que caminhar era a melhor ideia. O problema é que ela esqueceu que estava no meio do nada, a mais de 320 quilômetros da cidade mais próxima. Nos 12 dias seguintes, Carolina vagou desorientada, bebendo água da chuva e de poças para sobreviver, e chegou até a passar a noite em uma caverna. Mas após percorrer cerca de 32 quilômetros, a mochileira estava sucumbindo lentamente à exaustão e à desidratação. Então ela finalmente encontrou a estrada, só que era uma via remota, então poderiam passar dias até que alguém passasse por ali. Mas aconteceu um verdadeiro milagre. Tanya Henley, uma pecuarista
motorista local avistou Carolina enquanto dirigia para buscar um reboque. A cena da turista faminta e ferida, mancando ao sair do mato, deve ter parecido algo de filme de terror. Tânia levou rapidamente para um local seguro e Carolina foi transportada de avião para um hospital em Perth para se recuperar da sua aventura selvagem no interior da Austrália. Em 28 de março de 2024, um ônibus que transportava peregrinos da Botsuana para a África do Sul para um festival religioso acabou protagonizando uma tragédia. Ao atravessar uma ponte, o motorista perdeu o controle. O veículo rompeu a proteção da via e despencou 46 metros em direção ao solo rochoso. O ônibus explodiu em chamas, tirando a vida de todas as 45 pessoas a bordo, exceto por uma sobrevivente, uma menina de 8 anos. Apesar dos ferimentos graves, ela foi resgatada dos destroços e, inacreditavelmente, recebeu alta do hospital apenas uma semana depois. Mas como ela sobreviveu? O porta-voz do setor de transportes, Colin Seaby, sugere que ela pode ter sido arremessada para fora do ônibus durante o impacto inicial, o que a poupou da queda total e do incêndio subsequente. Mas as crianças também têm simplesmente mais chances de sobreviver a esse tipo de situação. Um estudo de 2025 constatou que adultos são mais propensos a sofrer complicações de longo prazo decorrentes de acidentes automobilísticos. Já crianças frequentemente sofrem lesões menos graves e se recuperam mais rápido. Então talvez o seu pequeno porte tenha sido a arma secreta. Imagine que você tá na viagem de cruzeiro dos sonhos, mas de repente tudo acaba indo pela privada. Não, tô falando literalmente. Em 2013, o navio Carnival Cruise Triumph partiu de Galveston, no Texas, para uma viagem de 2 dias até Cozumel, no México. Mas no meio do caminho, um incêndio na casa de máquinas provocou uma pane elétrica, deixando mais de 4.000 passageiros à deriva no Golfo do México. Além de inutilizar os motores, o incidente cortou o Wi-Fi, aí não, e deixou os banheiros sem funcionamento. E sabe qual foi a solução? A tripulação distribuiu sacos vermelhos de risco biológico para as pessoas fazerem as necessidades. Inicialmente, muitos recusaram, mas à medida que os dias passavam e o desespero aumentava, os corredores ficaram cheios desses sacos usados, impregnando o navio com um fedor insuportável. Outros passageiros foram ainda menos civilizados, deixando esses sacos de lado e largando seus excrementos fedorentos direto no chão do refeitório. Por 5 dias, os passageiros ficaram presos naquele palácio flutuante de cocô. Além do cheiro insuportável, as geladeiras quebradas deixaram a comida escassa e a falta de ar-condicionado obrigou as pessoas a dormirem no convés para escapar do calor. A situação ficou tão crítica que alguns passageiros tentaram formar a palavra socorro em inglês, usando os próprios corpos, tudo na esperança de sinalizar para alguém que passasse pelo céu. Acho que aquele cheiro horrível estava prejudicando o raciocínio. Após quase uma semana naquele inferno, a tripulação de um rebocador conseguiu levar o navio até o Alabama, onde os passageiros finalmente desembarcaram em 14 de fevereiro. Em janeiro de 2015, um barco transportando mais de 100 turistas partiu rumo à Ilha Tortuga, localizada próxima ao litoral da Costa Rica. Mas o que seriam férias relaxantes rapidamente se transformou em um pesadelo. E esse logo se tornaria o menor dos problemas. Felizmente, quem estava filmando conseguiu sair rapidamente, mas algumas pessoas ficaram presas sob a cobertura à medida que a embarcação começou a afundar. Mesmo após escaparem, tiveram que ficar se mantendo à tona na água por mais de 1 hora até a chegada do resgate. Tragicamente, 3 passageiros idosos perderam a vida. E, sinceramente, é um milagre que não tenha havido mais vítimas. Falando em horrores no oceano, pior do que uma embarcação afundando é estar em uma embarcação pegando fogo. Barcelona.
Esse desastre aterrorizante aconteceu na balsa indonésia KM Barcelona 5, ao largo da ilha de Sulawesi. Chamas surgiram no convés superior e rapidamente consumiram todo o navio, que transportava cerca de 550 pessoas. Em pouco tempo, os passageiros começaram a pular no oceano para escapar do fogo. A guarda costeira agiu rapidamente, mas mesmo assim 3 pessoas perderam a vida. Mas então, o que provocou esse incêndio devastador? Ninguém sabe ao certo, mas o registro da embarcação indicava apenas 280 passageiros e 15 tripulantes, apesar de haver mais de 500 pessoas a bordo. Imagino que ter o dobro do número estimado de passageiros, com uma tripulação tão reduzida, tenha causado problemas na manutenção da embarcação. Nossa, quem poderia prever, né? A publicitária e mochileira brasileira Juliana Marins vivia a aventura da sua vida em Lombok, na Indonésia, fazendo uma trilha no vulcão ativo Rinjani em 21 de junho de 2025. Ao chegar no cume, ela fez uma pausa enquanto o restante do grupo caminhava pela borda da cratera, mas após 1 hora ninguém havia voltado. Preocupada por estar sendo deixada para trás, Juliana decidiu seguir o que acreditava ser a trilha, só que ela estava enganada. Depois de tropeçar em uma pedra, ela escorregou e despencou quase 300 metros em direção à cratera do vulcão. Quando o restante do grupo retornou, ouviram-na gritar por socorro lá de baixo, mas tirá-la de lá não seria uma tarefa fácil. A neblina densa impedia a decolagem de helicópteros. Então as equipes de resgate levaram 8 horas só para chegar perto dela. Mesmo assim, demoraram para planejar uma forma de descer com segurança. E bota demora nisso. Juliana ficou presa por 24 horas sem comida nem água. Tudo que se tem são essas imagens arrepiantes capturadas por um drone, que acabariam sendo o último vídeo dela com vida. No dia seguinte, as equipes de resgate perceberam que Juliana havia caído mais 180 metros em direção ao vulcão. Levaram 4 dias para finalmente alcançá-la, e quando chegaram lá já era tarde demais. A necrópsia revelou que ela provavelmente morreu devido aos ferimentos sofridos na segunda queda. A família de Juliana criticou duramente os guias turísticos por terem abandonado a garota. Uma péssima ideia deixar uma pessoa por conta própria a centenas de metros de altura em um vulcão ativo. Kristen Aldor e o marido desciam o rio Zambezi de canoa, no aniversário de 37 anos dela, quando a situação tomou um rumo aterrorizante. Um hipopótamo enorme surgiu repentinamente da água ao lado da canoa, arremessando Kristen para dentro do rio. Ao emergir, ela viu o marido nadando em direção à margem. Ao tentar fazer o mesmo, a fera gigantesca abocanhou sua perna. Imediatamente, ela se sentiu arrastada para o fundo e sacudida como uma boneca de pano. Mas, incrivelmente, Kristen manteve a calma. Ela esticou os braços, conseguiu forçar a abertura das mandíbulas do animal e libertou a perna. Ela estava em estado grave, mas conseguiu chegar à margem, apesar de ter sofrido uma fratura no fêmur e ter a perna dilacerada. Pesando mais de meia tonelada e capazes de partir uma canoa ao meio, os hipopótamos são responsáveis por cerca de 500 mortes ao ano. Mas felizmente, Kristen não entrou para a estatística. Após passar semanas sendo transferida entre hospitais, ela não apenas sobreviveu, como também conseguiu salvar a perna. Mas se tem algo que a incomoda, é a forma como os veículos de imprensa noticiaram o acidente, alegando que ela era apenas uma turista imprudente que havia chegado perto demais da vida selvagem. Na verdade, a experiência de quase morte dela foi organizada por uma empresa chamada Wild Horizon. Desde o acidente de Kristen, eles pararam de oferecer passeios de canoa. Imagino que eles tenham concluído que prender visitantes em uma versão tamanho real daquele jogo Hipopótamos Famintos poderia gerar uma publicidade negativa. Precisa de mais motivos para não mexer com animais selvagens? É só assistir a esse vídeo do Parque Nacional Jaldapara, na Índia. As 7 pessoas no jipe acidentado ficaram feridas, mas sobreviveram. Poderia ter sido muito pior. Felizmente, os rinocerontes simplesmente se afastaram em vez de decidir atacar. As pirâmides do Egito foram construídas há milhares de anos para abrigar os mortos, mas em 2025, uma delas quase ganhou uma nova inquilina. Dentro da famosa pirâmide curvada, há um túnel profundo de quase 80 metros, que desce até as câmaras do faraó Senéfero, acessível a qualquer pessoa corajosa o suficiente
suficiente para se aventurar por lá, mas não é exatamente um passeio tranquilo. Uma turista espanhola estava descendo o poço íngreme e escuro quando aconteceu algo digno de pesadelo. Ela perdeu o equilíbrio, escorregou na madeira e quebrou o pé. Uma situação realmente complexa. O túnel é um verdadeiro buraco infernal, com medidas que nem chegam a 1 por 1. E conforme você desce, o ar fica rarefeito, dificultando a respiração, tornando praticamente impossível sair de lá com o pé quebrado. Após horas presa naquele buraco claustrofóbico, a turista estava em pânico total, mas uma equipe de paramédicos finalmente conseguiu descer, prendeu um cinto de segurança nela e aos poucos a içou de volta à superfície. Parabéns aos profissionais que salvaram o Egito de ganhar uma nova múmia. O youtuber Sagar Kundo, de 22 anos, era um aspirante a criador de conteúdo nas redes, até fazer algo inimaginável em 23 de agosto de 2025. Enquanto fazia uma live com amigos na Cachoeira do Duma, em Koraput, Sagar decidiu ficar de pé no meio da correnteza, provavelmente achando que o risco relativamente baixo de ficar na água ia aumentar sua audiência. Ele esqueceu de considerar o que aconteceria quando o nível da água subisse. Apesar de os amigos terem jogado uma corda para ele foi avançando para águas mais profundas, acabou derrubado por uma onda e foi levado pela correnteza. Uma grande equipe de busca vasculhou a área, mas o terreno rochoso e a chuva forte dificultaram o trabalho. Após 5 dias, tudo que encontraram foi uma bolsa com seus equipamentos. No 10º dia, o corpo foi localizado a cerca de 48 quilômetros de distância, próximo à usina hidrelétrica de Mashkund. Nenhuma quantidade de likes vale perder a vida. E agora mais uma dica: se estiver de férias na Tailândia, mantenha as portas fechadas. Caso contrário, isso pode acontecer. Is this room? O que parece um insetário caseiro é, na verdade, uma invasão de centenas de mariposas em um quarto de hotel na cidade de Pai, na Tailândia. Aparentemente, elas entravam por uma pequena fresta na porta, então os hóspedes a bloquearam com uma toalha. Mais tarde da noite, alguém abriu a porta para sair e levou o maior susto. Uma cobra enorme vinha disparada em direção deles, seguida por todas as mariposas. Infelizmente, ou felizmente, eles não conseguiram filmar a cobra, mas certamente registraram as mariposas. Depois de se trancar no banheiro, chamaram a recepção do hotel e um cara armado com um bastão correu para resolver o problema. E eu imagino que ele conseguiu. Em Medellín, na Colômbia, um helicóptero que transportava 5 turistas perdeu o controle durante a decolagem. Por mais grave que a situação pareça, milagrosamente nenhum dos 6 passageiros se feriu. Ainda assim, eles ficaram pendurados de maneira precária, correndo o risco de uma queda fatal de cerca de 6 metros de altura. I just got in a helicopter crash. I'm stuck in a building and I'm really high up. I love you and I just want to say thank you so much for taking me under your wing, Dad. I love you. Nas 2 horas traumáticas que se seguiram, mais de 70 trabalhadores de resgate conseguiram salvar todos que estavam a bordo. Algo me diz que essa galera vai ficar sem andar de helicóptero por um bom tempo. Dizem que a memória do elefante é excelente. Acontece que eles também não perdoam. É só perguntar a essas pessoas que faziam um safari na selva no Parque Nacional Jim Corbett, na Índia. Me lembrou isso aqui. Mas, ao contrário dos dinossauros, os elefantes são responsáveis por cerca de 500 mortes todos os anos na África e na Ásia. E esses números estão aumentando. Cada vez mais pessoas se aproximam desses gigantes cinzentos, aumentando as chances de acidentes. Mas, à medida que a comida e a água ficam escassas devido às mudanças climáticas, eles podem ficar menos pacientes para as gracinhas humanas. O meu conselho: admire esses animais a uma distância segura, bem segura.
Em 25 de janeiro de 1998, o casal americano Tom e Eileen Lonergan partiu para explorar a Grande Barreira de Corais. Após navegarem cerca de 40 quilômetros mar adentro, eles e outros 24 mergulhadores pularam na água para apreciar as paisagens subaquáticas de outro mundo. Mas quando Tom e Eileen emergiram 40 minutos depois, o barco e todas as outras pessoas haviam desaparecido. 2 anos antes, recém-casados, eles haviam ingressado no Corpo da Paz dos Estados Unidos e começado a dar aulas em Tuvalu e Fiji. Mas antes de voltarem aos Estados Unidos, queriam uma última aventura. Por isso, viajaram para Queensland e reservaram um mergulho organizado pela empresa Outer Edge. E esse foi o maior erro de suas vidas. Voltando àquele fatídico janeiro de 1998, quando chegou a hora de os mergulhadores irem embora, ninguém percebeu que o casal ainda estava submerso e o barco partiu sem eles. Ninguém sequer notou a ausência deles no outro dia, quando outro grupo da Outer Edge encontrou seus cintos de lastro no fundo do mar, equipamentos usados para ajudar os mergulhadores a afundar. A tripulação simplesmente pensou que tinha encontrado aquilo por acaso. Levou 2 dias inteiros até que um membro da tripulação ocasionalmente encontrasse uma bolsa a bordo, finalmente percebendo que algo havia dado terrivelmente errado. Uma busca em grande escala foi iniciada envolvendo equipes aéreas e marítimas, a própria marinha e até barcos civis. Tom e Eileen não foram encontrados em lugar algum, mas isso não significava que nada foi encontrado. O colete de mergulho de Tom foi descoberto na costa, junto com uma mensagem arrepiante escrita em uma lousa subaquática à prova d'água: a quem puder nos ajudar. Fomos abandonados no Recife Agincourt em 25 de janeiro de 1998 às 3 da tarde. Por favor, nos resgatem antes que a gente morra. Socorro. É de partir o coração. Nunca saberemos o que esse pobre casal passou nas suas últimas horas, sozinhos e em meio ao vasto oceano. Após dias de buscas, a maioria presumiu que eles haviam morrido, seja por afogamento ou ataque de tubarão. A Outer Edge se declarou culpada de negligência e encerrou as atividades. Mas será que tudo isso foi realmente acidente? Nos diários do casal, anotações perturbadoras revelam a luta de Tom contra a depressão. Ele acreditava que os melhores anos da sua vida haviam ficado para trás e que ele estava pronto para morrer. Eileen sabia que ele estava sofrendo. Apenas 2 semanas antes do mergulho, ela escreveu que Tom desejava uma morte rápida e indolor. Ela esclareceu que ele não cogitava tirar a própria vida, mas nutria um desejo de morrer, e ela temia acabar sendo arrastada para isso. Conspiração ou não, uma coisa é certa: Tom e Eileen jamais serão vistos novamente. No início de 1998, Amy Bradley, de 23 anos, seu irmão e seus pais viajavam de Porto Rico a Curaçao a bordo do navio Rhapsody of the Seas, mas aquelas férias em família terminariam em uma tragédia que para alguns se tornaria uma obsessão para a vida toda. Em 23 de março, Amy e seu irmão estavam se divertindo na pista de dança do navio, retornando mais tarde naquela noite à cabine da família. Às 5:30 da manhã, seu pai Ron a viu dormindo na varanda. Foi a última vez que ele viu Amy. Ao acordar e perceber que ela havia desaparecido, Ron procurou por ela no navio durante 1 hora, antes de acordar o restante da família para dar notícia preocupante. Temendo que outro passageiro a tivesse sequestrado, eles imploraram a tripulação para que cancelasse a atracação em Curaçao, prevista para aquele dia, até que Amy fosse encontrada. Mas a tripulação recusou e as pessoas tiveram permissão para transitar livremente entre o navio e o porto. Desde então, a família está convencida de que ela foi retirada do navio às escondidas em meio à multidão. Mas então, o que realmente aconteceu com Amy? A maioria supõe que ela caiu da varanda e foi levada pela correnteza. Mas há um detalhe importante: os fuzileiros navais, a guarda costeira da Venezuela e a marinha vasculharam aquela área do mar e não a encontraram. E considerando a posição do navio e as correntes marítimas, qualquer pessoa que tivesse caído ali provavelmente teria sido levada até a costa. Esse mistério, digno de uma trama de Agatha Christie, deu origem a algumas teorias mirabolantes. Alguns alegaram ter visto Amy sendo retirada do navio, enquanto outros afirmaram que ela estivera com um músico do cruzeiro pouco antes de sumir. Mas após meses de buscas, nenhuma dessas pistas levou a lugar algum. Mesmo assim, a família Bradley se recusou a desistir, contratando investigadores particulares, criando um site e até disponibilizando uma linha telefônica 24 horas. E em 1999, eles receberam uma informação de uma mulher chamada Judith Margarita, que afirmava ver Amy com frequência em seu bairro em Curaçao. Supostamente, a jovem desaparecida estava sendo mantida em cativeiro, em um complexo habitacional colombiano fortemente armado. Mas como resgatá-la? Foi então que Frank Jones, um ex-fuzileiro naval, entrou em contato por e-mail afirmando que poderia
realizar a missão. Nos meses seguintes, a família Bradley e a organização Nations Missing Children enviaram a ele a quantia de $210 mil para monitorar o complexo, obter informações e montar uma equipe de resgate. Mas no dia marcado para a operação, a ligação esperada nunca chegou. Descobriu-se que tudo não passava de um golpe. Não havia cativeiro algum na Colômbia, e tanto Judith quanto Frank haviam mentido para ganhar dinheiro fácil. Isso é de fato uma maldade extrema, mas o momento mais perturbador ainda estava por vir. Em 2005, a família recebeu um e-mail com fotos de um site adulto que supostamente mostrava um M no Caribe como vítima de tráfico de pessoas. A pessoa era muito parecida com ela, a ponto de o FBI reabrir a investigação, mas sem endereço IP ou provas concretas, o caso logo chegou a um novo beco sem saída. Se Amy ainda estiver viva, ela teria mais de 50 anos hoje. Assim, esse mistério permanece tragicamente sem solução. Ashley King, de 19 anos, estava curtindo a vida viajando sozinha por Bali antes de seguir viagem para Nova Zelândia. Era a viagem dos sonhos antes de retornar ao Canadá para começar a universidade. Isso até que uma bebida aparentemente inofensiva virou a sua vida de cabeça para baixo. Em sua última noite em Bali, ela visitou um famoso bar que havia encontrado em um guia de viagem. Na manhã seguinte, ela sentiu um pouco de enjoo, mas atribuiu o mal-estar ao nervosismo antes da viagem. Mas alguns dias após chegar a Auckland, na Nova Zelândia, ela acordou totalmente cega. Levada às pressas ao hospital, ela teve metanol detectado em seu organismo, um subproduto tóxico da produção de álcool. Embora essa substância geralmente seja removida durante a fabricação, produtores clandestinos às vezes falham no processo, e mesmo uma pequena quantidade de metanol pode ser fatal. Ao ser metabolizado pelo corpo, ele se transforma em um ácido que ataca os olhos, o cérebro, o coração e os pulmões. A boa notícia é que se alguém ingerir a substância acidentalmente, existe um truque curioso para ganhar tempo. Os médicos misturaram álcool comum com suco de laranja e fizeram Ashley beber de uma vez só. Como assim? A explicação é que o corpo prioriza a decomposição do etanol, o álcool presente nas bebidas comuns, em vez do metanol tóxico. Então sim, o médico literalmente receitou a ela bebidas fortes. Ashley sobreviveu, mas infelizmente perdeu 98% da visão. Então, em vez de iniciar a faculdade, ela voltou ao Canadá para aprender a viver como uma pessoa cega. Mas ela não permitiu que isso parasse. 2 anos depois, Ashley fez um mochilão pela América do Sul e posteriormente cursou jornalismo. E ela até escreveu e atuou em uma peça baseada em sua experiência. Hoje, Ashley continua sendo a prova de que a cegueira não é uma sentença de morte. Yesenia Morales e seu namorado estavam de férias em Amagá, no norte da Colômbia, em 2021. Como muitos turistas aventureiros, decidiram experimentar o bungee jumping pela primeira vez e foram ao local famoso operado pela empresa Sky Bungee Jumping. O casal se posicionou no topo de uma ponte alta, com vista para a floresta abaixo, e ouviu as instruções do monitor. O plano era que ele fosse primeiro e ela saltasse depois, mas após confundir um sinal destinado ao namorado, Yesenia saltou sem estar presa à corda. Depois de vê-la cair de uma altura aterrorizante de mais de 45 metros, o namorado correu para ajudar, mas já era tarde demais. Agora, o detalhe mais chocante é que não foi a queda em si que tirou sua vida. A autópsia revelou que ela sofreu um ataque cardíaco durante a descida, o que significa que ela pode ter falecido antes mesmo de atingir o solo. Ela deve ter percebido o erro logo após saltar sem ter como fazer nada a respeito. Imagina que situação horrível. Qual dessas histórias mais te impressionou? E você, já saiu de férias e acabou dando tudo errado? Conta pra mim aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir!